Olá, muito bom dia. Começando aqui pela Jovem Pan, mais um. Jovem Pan Morning Show. Sim, nossa revista radiofônica da Pan. Jovem Pan Morning Show. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no bate-papo dessa quarta-feira, 8 de novembro de 2017. Nova realidade. Depois de admitir que a reforma da Previdência pode não ser votada nesse ano, o presidente Michel Temer resgata a proposta e tenta minimizar os impactos negativos causados, pela sua declaração. De olho nas eleições de 2018, como combater as fake news sem restringir a liberdade de expressão, hein? Esse é um debate que está sendo travado no Supremo Tribunal Federal. A 2 passos do paraíso, já o timoneiro da Blitz, Evandro Mesquita, chegará aqui ao paraíso, este estúdio multicolorido da Pan, do Morning Show, para bater um papo com a gente. Vocês sabiam que a banda está concorrendo ao Grammy Latino? Sabiam? Pois é. Vamos falar sobre isso e outras cocitas más com o bom e velho Evandro Mesquita aqui no Morning Show. Esses são alguns destaques do programa que está só começando. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar. Bom? Tudo, e você? Tudo ótimo, Ed. Sabe que hoje eu acordei... Que cara é essa? Que jeito Olha, é esse? o que tá acontecendo aqui nesse estúdio? Acho que, sei lá. Pois é. Eu acordei de sonhos intranquilos, metamorfoseada num inseto monstruoso e cheio de dúvidas. Caramba, você tá cabeçuda de novo? O que é isso? Edgar, comecei a pensar... E se as coisas tivessem sido diferentes? E se, né? E se quando eu fui fazer meu intercâmbio para aprender a falar inglês, tivesse ficado por lá? Não tivesse voltado? E se eu não tivesse conhecido meu marido? Enfim, muitas possibilidades na vida, não é mesmo, Edgar? Sim, muitas. Fiquei filosofando sobre isso e acho que hoje temos uma hashtag ideal, principalmente para exercitar esses 280 caracteres que muita gente tem para usufruir agora no Twitter. Vai, e aí? A hashtag é e se? E se? E se você segue aí com a sua história? E se tivesse acontecido tal coisa, o que é que seria? E se você fosse assim, como é que não seria? E se o seu GIF emplacar como o mais visto do dia aqui no Morning Show? Não sei. Vamos exercitar a mente e vamos usar todos esses caracteres disponíveis para, enfim, confabular aí um futuro diferente, não sei. Eu acho que a gente vai para os assuntos mais comentados do Brasil, porque a gente adora um e se, né? Então, vamos lá, vamos exercitar. Se formos para os assuntos mais comentados do país, nesta manhã teremos prêmios. Ô, Edgar, você tá vendo um balão ali em cima da cabeça do Vini? Em letras garrafais está: e se eu tivesse usado preservativo? Não, você tá preocupado, Vini? Relaxa, cara. Edgar é pai de 4 aí, cara. Vem. Tá tudo certo. Vem comigo. Vamos juntos. Tem um maior exemplo na minha frente. Acende um filho no outro. Outra forma de você interagir aqui com o Morning Show é pelo WhatsApp, 11 931 17009. O tema nessa manhã é fake news. Meu caro ouvinte, você já tomou uma notícia falsa aí como se fosse verdadeira? Já foi pego de surpresa? Qual a sua, digamos, tática para não cair nessa roubada? Conta pra gente, pra combater as fake news. Porque você tem que apurar. Hoje as coisas, você não pode acreditar em tudo que você lê, né? Nunca você pode acreditar em tudo que você lê, ainda mais nos dias de hoje, onde todo mundo posta o que bem entender, todo mundo forja a notícia que bem entender. Então vai lá, o que você faz pra combater as fake news? Qual é a sua tática pra combater as fake news, tá bom? Manda pra gente aqui o seu comentário pelo WhatsApp, 11 931 17009. No decorrer do programa a gente ouve as mensagens dos ouvintes aqui do Morning Show, tá bom? No mais, pra ver o programa, você pode baixar o aplicativo da Pan, assistir o Morning Show pelo aplicativo, além de ouvir pelo rádio. Você pode também acompanhar o programa em imagens pelo portal da Jovem Pan, ou jovempanfm.com.br, também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. Tem conteúdo extra no Facebook, vai lá, maneira pra você acompanhar a nossa programação é que não falta, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui no Morning Show.
e abre alas nessa quarta-feira, indo direto a Brasília. O mercado financeiro reagiu mal, bem mal, à fala do presidente Michel Temer, que admitiu na segunda-feira que a reforma da Previdência pode não ser votada esse ano. Ontem o dólar subiu para R$ 3,27 e a Bolsa de São Paulo despencou 2,5%. José Maria Trindade, diante desse impacto negativo aí, como é que o Planalto reagiu? Bom dia para você aí na capital federal. Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos aí da bancada. Olha, a política não admite a falta de falsidade, viu? Todo mundo sabe, todo mundo sabia que a reforma da Previdência não seria e não será aprovada por falta de votos, né? Que é a matéria-prima de aprovação de projetos no Congresso Nacional. Todo mundo sabia, tudo bem, mas a equipe econômica recomendou ao governo e insistiu que não jogasse a toalha, porque o mercado precisava acreditar pelo menos nesta base governista forte, com 308 votos, capaz de aprovar a reforma da Previdência. É que o atual buraco, né, o déficit de 159 bilhões de reais, só será atingido com a aprovação da reforma da Previdência. A economia está desenhada ali no orçamento para este ano e para o ano que vem. E aí o presidente Michel Temer, num arrobo de sinceridade, disse que não conseguiria aprovar a Previdência sozinho. Olha, Edgar, qualquer pessoa sabe que o presidente não consegue nada sozinho no Congresso Nacional e muito menos aprovar uma reforma à Constituição que precisa de 308 votos na Câmara dos Deputados. A base está em queda, né? E aí o presidente admitiu que a reforma da Previdência não seria aprovada. Foi aquela confusão. Precisou depois uma ação forte do Palácio do Planalto, orquestrada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, publicação de vídeo do próprio presidente dizendo que vai insistir na reforma da Previdência, mas no Congresso Nacional todo mundo já sabia, viu? Ô Trindade, vamos girar o assunto, ainda falando aí do Congresso, a questão, não sei se eu posso chamar de reforma, mas é mais um puxadinho aí no rearranjo de ministros em função dessa possibilidade da debandada do PSDB e da pressão do chamado Centrão aí por cargos, né? Eles querem poder e querem assumir as posições aí nos ministérios que podem ficar vagas, né? Com o possível desembarque do PSDB. O que você pode nos dizer a respeito disso? As excelências estão ansiosas, viu? Ontem o deputado Arthur Lira, que é o líder do PP, foi explícito demais. Diz que, palavras dele, nesta casa não se vota mais nada se não houver a reforma ministerial. O Centrão, Edgar, tem 200 parlamentares e todos ali representam a fina flor do fisiologismo no Congresso Nacional. São movidos a poder de cargos e de ajudas, né? E antes, dinheiro bruto, dinheiro puro. Isso foi uma tática inaugurada pelo Partido dos Trabalhadores. Se nós vamos dar cargos para eles faturarem, que tal nós faturarmos e dar dinheiro direto, né? E isso funcionou numa super base do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em abril, no início de abril, todos os candidatos que ocupam cargos públicos, ministros, secretários, terão que sair do governo. É quando, tradicionalmente, o presidente da República, nesse último ano de governo, faz uma equipe ali enxuta dele, de técnicos, né, que não vão se envolver nas campanhas eleitorais. Isso em abril. E era isso que o presidente Michel Temer estava esperando. Mas a vida política acabou antecipando. O governo sabe que o PSDB está de saída, o Centrão está pressionando, principalmente o PP, o PTB e o PR, e é por isso que o presidente já pensa aí em antecipar essa reforma ministerial, né, para o início do ano que vem. Não tão rápido como quer o Centrão, que queria para ontem, mas ele pensa no início do ano que vem e não esperar abril para esta mudança. Dizem, Edgar, que o único que ficaria seria o ministro Henrique Meirelles. Se ele for candidato, terá que sair também, né? Certo. Bom, esse aí é um retrato, né, mais do que explícito da situação política em que a gente vive, né? Quando que a gente imaginaria que essa troca acontecesse com tanta fluidez e tanta frequência, né, Trindade? Obrigado pelas suas informações, um abraço para você, bom trabalho. Pois não, muito bom dia a todos.
Ainda na política, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região aumentou a pena do ex-tesoureiro do PT, o João Vacari Neto. A 8ª turma do TRF4 ampliou em 14 anos a punição aplicada pelo juiz Sérgio Moro no julgamento de primeira instância. Com isso, a pena de Vacari, que já fora absolvida em outras 2 ações, saltou de 10 para 24 anos de prisão. Vamos lá, Tonholi, esse tipo de notícia, obviamente, deve causar calafrios aí, para dizer o mínimo, no ex-presidente Lula, né, cuja condenação pelo juiz Sérgio Moro vai passar da mesma forma que a do Vacari passou pelo crivo dos desembargadores do tribunal. Ed, eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, e eu poderia estar comentando com adjetivos, mas eu vou comentar com números. Dos 98 casos que o Moro sentenciou, o TRF4, que é a segunda instância da Lava Jato, alterou 63 de 98. Em 31 casos, eles aumentaram a pena, em 14, eles diminuíram. Agora, vamos resgatar algo. A defesa do presidente Lula resgatou um termo muito usado nos anos 70 nos Estados Unidos, chamado lawfare. É um derivativo de warfare, que é esforço de guerra. Então, o que é lawfare? É a guerra promovida pelo direito. Fazendo uso desse pressuposto, os advogados do Lula meteram goela abaixo do Moro, do Deltan e por aí vai, N processos, alegando que eles faziam lawfare. Bom, chegou-se a comentar até uma frase clássica, bem bonitinha essa frase, da Hannah Arendt, que vem de um livro chamado Crises da República, que em latim é Fiat Justitia et pereat mundus. Faça-se a justiça e que pereça o mundo. Olha essa frase. Faça-se justiça e pereça o mundo. É de quem? Da Clarice Lispector? Da Hannah Arendt. A questão é, alega-se que nesse lawfare, essa guerra jurídica, estariam fazendo a justiça até ponto de perecer o mundo inteiro. Agora, isso funcionou no primeiro tempo do jogo. Acusar o Moro, acusar o Deltan, processá-los e por aí vai. Como é que você vai processar os desembargadores Laus, Paulsen e Gebran Neto, que são da segunda instância da Lava Jato, alegando lawfare, sendo que, tudo bem, em 31 casos eles aumentaram a pena, mas em 14 eles diminuíram e chegaram a inocentar o Vacari em 2 das 5 acusações que ele sofre. Então não tem lawfare aí, eles estão até que, eu diria que diminuir a pena de 63 casos, os 98 que o Moro julgou, diminuir em 14 é um índice bastante expressivo para um colegiado considerado duríssimo. Então eu acho que, apesar de eles terem escaralhado a vida jurídica do Vacari, lembre-se que eles inocentaram em 2. Eu acho que a segunda instância da Lava Jato tem todos os quesitos para desmontar, desconstruir a ideia dos advogados do Lula de que a justiça brasileira quer se cumprir até que pereça o próprio mundo, ou fazendo o lawfare, que é a guerra jurídica. Boa. Vamos lá, girar o assunto aqui no Morning Show. O apresentador gozando de ano sabático, Evaristo Costa, e a TV Globo chegaram, enfim, a um acordo em relação ao contrato do jornalista. Eu pergunto a você, Vinícius Moura. Diga. O final foi feliz? Chegaram aí a uma decisão boa para ambas as partes? Final feliz para a Globo e para Evaristo Costa. Foram aí 3 meses de negociações, né, Edgar? Desde que o jornalista, de forma surpreendente, né, deixou a bancada ali do jornal hoje para gozar deste ano sabático ao lado da mulher, né? Os dois estão vivendo lá na Inglaterra, onde ela está fazendo também um curso. Então a Globo e o Evaristo acertaram aí esta rescisão contratual. A emissora informou que o contrato terminou de uma forma amigável, mas havia aí esse impasse em questão de valores, né, Edgar? Agora ele já pode, portanto, fazer ações promocionais nas redes sociais dele. Ontem ele já aproveitou, já começou a conversar ali pelo Twitter
com uma grande loja de varejo. Afinal, o Evaristo Costa tem 5,7 milhões de seguidores no Instagram e 1,4 milhão de seguidores no Twitter, ou seja, interessa muito aí para o meio publicitário ter um nome vinculado aí ao Evaristo Costa, que saiu da Globo, né, Edgar? E você sente falta do Evaristo Costa no jornalismo? Eu acho eu acho que ele dá uma leveza, assim, um cara que trouxe dentro dessa proposta do jornalismo, da Globo como um todo, de trazer mais leveza para as notícias, de deixar mais informal e aproximar dessa forma. Eu acho que o objetivo aí o principal é aproximar do telespectador, né? Não tirar aquela coisa sisuda, que foi sempre uma tradição no jornalismo, e deixar uma coisa mais conversada, uma coisa mais leve. Que era mesmo. uma marca dele ali com a Sandra Lemberg. Sim. Mas você sabe, Edgar, que depois que ele saiu, e aí entrou o Doni Denúcio, que não era, né, uma cara, nem um nome muito conhecido do grande público. Mas era um nome que já despontava com força dentro da programação da Globo News. Né? Sim, mas não, né, do público geral aí da Globo, mas o pessoal aceitou bem. O Doni Denúcio substituiu legal o Evaristo Costa. Eu acho que é isso, né? A gente fica nessa discussão se existe alguém insubstituível, né? E o Evaristo Costa, por mais querido que ele era dentro da Globo, ele acabou sendo bem substituído pelo Doni Denúcio, que tá fazendo lá o papel dele ao lado da Sandra, e o Evaristo segue a vida dele agora também aí nas redes sociais, quem sabe daqui a pouco em uma outra emissora, né? Pra todo mundo é assim, segue, né, Vini? Vida que segue, assim, acho que as pessoas podem deixar suas marcas, por exemplo, Hebe. Quem substituiria a Hebe? Ninguém, a Hebe deixou a sua marca e tal, mas tem outras apresentadoras que podem ter uma trajetória tão relevante quanto e apresentar um programa tão legal quanto, inclusive no mesmo horário, no mesmo dia, entendeu? Vida que segue. Na televisão, como na vida... Pois é. Na vida real, digamos assim. Em qualquer serviço... As pessoas forjam tem esses gente que vai lá e espaços, faz. forjam seus espaços, forjam suas características ali como pessoa pública e não são insubstituíveis. Na verdade, as que vêm depois é que vão ter que trabalhar e remar muito, como diz a Paulinha, para também... Para fazer o próprio nome, o próprio estilo, a própria marca, né? O que substituível é o Raul Gil, não é? Não dá pra substituir? Vai ter que tirar o banquinho, hein? Ô, Edgar, olha só, o Evaristo continua brincando muito aí nas redes sociais, né? Esses dias perguntaram pra ele o que ele mais sentia saudade do Brasil: o trabalho, a comida ou a Sandra Lemberg? Aí ele postou esse... Um pastelzão com uma garapa, como se diz lá no interior, isso, não? O nosso caldo de cana. Teve uma outra também, ele procura-se vaga de Papai Noel, porque ele deixou a barba crescer agora, tá estilo lenhador, né? Aí ele deu lá as características: traje completo, bom humor, bilíngue, respostas criativas, interpretação e voz convincentes para ser um bom Papai Noel. E essa outra que ele postou: em busca de minha irmã rebelde, que é o Christian, que fazia o Rebelde, né, Paulinha? Você acha eles parecidos? Não. Não? Não, mas enfim. O público da internet acho que tava achando, aí ele tava procurando aí o irmão dele desconhecido, Evaristo. Mas fica a dúvida se vai ser mesmo um ano sabático, que seria um período em que a pessoa não tá fazendo nada, ou se ele tem algum projeto na manga que agora vai começar a pintar, né? Exatamente. Boa, seguimos. Grupos protestaram a favor e contra a realização de uma palestra da americana Judith Butler ontem em São Paulo. Paulinha, vamos lá, por que tanto burburinho em torno da filósofa e uma das principais teóricas aí da questão contemporânea de feminismo, aborda assuntos através do viés político e ético também? Então, ela é uma referência no estudo de teoria de gênero no mundo, mas na verdade ela veio para um seminário que se chama Os Fins da Democracia. Então, o que é que acontece? Um dos trabalhos que deixou essa professora, doutora em filosofia pela Universidade de Yale, ela é professora da Universidade da Califórnia em Berkeley, o que deixou ela famosa foi uma obra chamada Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade, que foi lançada na década de 90. Então, esse seria o trabalho mais popular dela. Apesar dela ter vindo para falar de um outro assunto, né? Que ela veio falar sobre temas relacionados à democracia e a crítica dela também ao sionismo, que é a principal força por trás da criação do Estado de Israel, as críticas, na verdade, vieram principalmente em relação a essa história da ideologia de gênero, que é o que algumas pessoas acreditam que exista
e principalmente dentro das escolas. Então, muita gente que defende a escola sem partido também acredita nisso, né? E o que seria isso, Edgar? Que na escola as pessoas, ao falar de diversidade sexual ou tal, estariam expondo as crianças e dirigindo as crianças a experimentarem outras sexualidades, né? A Paulinha Napolitano já esteve aqui e falou que isso, na verdade, seria algo que nem existe cientificamente. Não existe isso daí. Mas tem gente que acredita que existe e é contra. E acha que ela é partidária disso, né? Então, são essas pessoas que foram lá, se manifestaram, não gostariam da presença dela por aqui, não querem ouvir o que ela tem a dizer e, inclusive, queimaram uma bruxa, né? Em frente ali ao Nossa, isso é coisa da Inquisição, né? O que é isso aí? Pois é. Era e medieval. Aí foram lá e queimaram a bruxa. Voltamos pra Idade Média. Caça às bruxas. O que é muito louco, porque por mais que você discorde de alguém, e acho que todo mundo tem o direito de discordar, a gente tá numa democracia pra discutir os diferentes pontos de vista, quando você faz um negócio desse, quer dizer... Aí você realmente atesta contra você mesmo, né? E outra também, a manifestação é livre, as pessoas podem se manifestar, dizer o que pensam, né? A gente percorre um caminho na democracia para chegar num mundo em que as pessoas respeitem e tolerem o divergente, o que é diferente de você. Eu acho que essa questão das escolas é fruto de uma liberdade que a gente vai conquistando nesse percorrer da democracia e de aceitação do distinto, do diverso, que gera esse tipo de debate em torno do que poderia ser uma polêmica, aí entra a escola sem partido, ideologia de gênero, tudo. Eu acho que é tudo fruto de uma liberdade em que a gente vem ensaiando gozar, né, nos tempos de hoje, e que normalmente trazem essas divergências de opinião mesmo, e confronto de opiniões. Mas até aí, queimar um boneco me parece meio patético. Mas é ruim demais. E aí até você tá falando isso... Até porque a gente quer o debate, né, do divergente. Que é a democracia, né? O que é a democracia? São os dois lados podendo falar, sendo ouvidos, e quem tem a maioria assume, né? Você nem sempre concorda, mas é a maioria. Fala, Tonholi. Como disse o Gilmar Mendes quando tomou uma tomatada, tudo isso faz parte da democracia. Eles poderiam estar roubando, poderiam estar matando, estão queimando uma bruxa como quem queima um Judas no sábado de aleluia. Você acha de boa, Togues? Eu acho de boa. Podia estar eu queimo Judas no sábado de aleluia. Tá valendo. Cláudio Tonholi. Pode queimar umas Graça Foster ali. Agora, a questão da Judith Butler... é claro que as pessoas tendem a achar, o grande populacho tende a achar respostas reducionistas, mas é uma questão que a bioética americana e as ciências afins não tem resposta. A questão é, o americano que estuda isso põe uma coisa binária, nature versus nurture, nurture se escreve, que é natureza versus cultura. Não está definido, nem pelo Richard Dawkins, que é o maior biólogo vivo, se a questão de gênero é gerada pela cultura ou se ela é gerada pela natureza. Tentaram responder isso em 94 com um livro muito polêmico chamado The Bell Curve, a curva do sino. A questão é, não tá, quer dizer, se a pessoa, digamos, nasce gay ou se torna gay. Se nasce mulher ou se torna mulher, ninguém consegue responder. É o grande jogo da diversidade, natureza versus cultura. Pode nascer de um jeito e se tornar outro, pode nascer de outro e se tornar outro. Tanto a natureza quanto a cultura tem um embate nisso. Então não tem esse tipo de resposta. Queimar esse negócio, tudo bem, faz parte da democracia. Agora, também é um reducionismo banal, porque não há uma resposta para isso, nem a própria Judith Butler é a resposta final para isso, porque também existe o determinismo biológico, como existe o determinismo cultural. Não há resposta para isso. Vamos lá, girando assunto aqui no Morning Show. Você mandaria uma foto sua pelado para o Facebook? Quê? Uma foto, um nude pro Facebook. Fui confuso da minha pergunta. Da empresa Facebook.
Eu não mando nude nem pro meu marido. O Edgar imprimiria, colocaria Nem por um motivo nobre. mandaria por Vamos lá. Não. Dificultar a sua Que posição. motivo nobre Sei seria lá, esse? vamos- Mandar um nude? Pra salvar uma vida, sei lá. Pra salvar uma vida? Meu Deus do céu! Caramba, Salvar uma ele vida. foi É longe. uma- Mas pra salvar é meio- a vida dos é meus uma filhos, chantagem, eu mandaria. Edgar. uma pergunta meio em Tata que cenário Werneck. uma foto É, me- pelado salvaria a vida, Me inspirei Edgar? na Tata Werneck aqui. É tipo uma chantagem, mande sua foto. Ô, Carlos Aros, espalha. explica por que eu tô fazendo essa pergunta pra essa turma aí, vai. Tá, vou explicar. Vamos do começo, então. Vai E lá. quem tá nos acompanhando aqui pelo streaming tá vendo que o Carlos Aros está nu. Tá no Exatamente, porque você tem que incorporar a notícia. com seu torso desnudo. É o seguinte, trata-se de um projeto piloto Vamos queimar a estátua do Carlos Aros lá embaixo. ou do Mark Zuckerberg. Trata-se de um projeto piloto, Edgar. A notícia começou a surgir, aí fui ler sobre o assunto, etc, e descobri que é algo muito maior do que parece ser. É um projeto piloto do Facebook na Austrália. Eles estão criando ferramentas já de algum tempo. O Facebook e outras empresas têm buscado ferramentas para combater o revenge porn, Sim. que é o pornô de vingança. Basicamente você fez uma gravação de um momento íntimo com teu companheiro, com a tua companheira, e foi com um acordo. Os dois estavam cientes de que aquilo estava acontecendo, estava tudo legal. Tempos depois, a coisa já não estava tão bem. Um dos dois lados vai lá e decide colocar aquele conteúdo na internet, compartilhar em grupos Expor de o mensagens. ex-parceiro. Esse é o pornô de vingança. Isso tem sido motivo de destruição de carreiras, tem caso de suicídio por causa disso, e a gente sabe que é uma questão muito, muito séria. O que as plataformas têm buscado fazer? Usar ferramentas que possibilitem o bloqueio dessas fotos. Uma vez publicada a foto, sem o acordo, sem o conhecimento daquele que está sendo fotografado ou filmado, esses arquivos seriam removidos. Sim. Então o que o Facebook está propondo? É que as pessoas enviem os nudes para a plataforma, eles vão fazer uma espécie de um DNA, fazer a leitura do DNA da foto. É uma proposta, uma ferramenta já antiga, foi criada pela Microsoft. Reconhecem o rosto, né? Às vezes isso Não, gera é muito mais do que isso. É a leitura de cada um dos pontinhos da foto. É mais ou menos como uma impressão digital. Você transformaria a foto numa impressão digital. E ao ser confrontada com uma outra imagem, o computador reconhece que trata-se do Edgar, por exemplo, e opa, peraí, o Edgar tá aqui nessa lista porque ele não queria que esse vazamento acontecesse, pum, ele remove. Então, o Facebook lá na Austrália está estimulando as pessoas para que enviem essas fotos para que um banco possa ser criado, um banco de imagens possa ser criado, com essas impressões, com o DNA, né, chama FotoDNA, dessas imagens, para que elas possam ser removidas. Só que é um contrassenso, né? Você diz assim, olha, eu não quero que as minhas imagens sejam divulgadas, mas aí você manda a tua foto para a plataforma guardar, Que pode vazar, vai saber. Tudo pode vazar, nenhum sistema é 100% seguro. Peraí, É maluco isso, Mas Edgar. peraí, a foto corpo inteiro ou a foto só do rosto? Não, aí não é um nude. Não, é nude. É um nude, do Edgar. corpo. Cara, Vamos mas... mandar. Tipo assim, ó, você manda seu nude, tudo bem, eles Não, guardam eu lá, saquei. caso Esse eles nude. bloqueiam. Não, eu saquei, eu Mas já tô esse vaso? pensando além. Um banco de dados De na nudes. Austrália só com peladões. Só com peladões. Exato. Aí vem o Wikileaks, estraga a vida. É isso! Eu pensei a mesma coisa quando eu li a matéria. O Guardian fez uma matéria. Pô, Tog. E até faz sentido quando a gente lê a Você sabe reportagem. que do- leaks, quando o assunto é sexo, não, né, pode não ser Aros, lá eu boa te pergunto, coisa. eu sou contra, eu defendo a natureza. Já viu se a Preta Gil manda o nude dela? Não vai ter mais foto de baleia no Google Imagens depois. que é Meu isso? Deus, Isso, Não, vai. peraí, ó, Que a galera não isso? gosta disso aí, cara. A claque, meu, aí você vê Que que a isso, claque aqui, Tonhão? ela tá chiando. Não, mas o grande ponto disso aí é que as estatísticas têm mostrado, e a matéria. Eu compartilhei mais cedo no meu Twitter essa reportagem do Guardian por causa dos números que estão ali. Até mudei a trilha Eles aqui. mostram como tem crescido o revenge porn e como alguns determinados perfis de público têm sido cada vez mais atingidos por isso. Tem faixa etária, gênero e por aí vai. Então é um troço muito complicado e as plataformas, assim como há algum tempo atrás todo mundo dizia, o Facebook tem que entrar na luta contra fake news. Eles estão agora também tentando combater revenge porn. Porque é um troço muito sério. Como eu disse no começo, tem casos aqui no Brasil, não precisa ir muito longe não vamos até a Austrália, de adolescentes que cometeram suicídio Sim. porque tiveram A vídeos. pressão Não, psicológica é muito é sério. terrível. É um troço muito, muito sério. Como gente. lidar, né? É claro, você brinca e tal, é um nude, mas é algo muito sério.
o efeito disso, o impacto disso lá na frente é aterrorizante. Simplesmente porque a internet não esquece. Você não consegue apagar uma foto publicada na internet. Ela tá lá pra sempre, ela cai no limbo, mas em algum momento aquilo pode surgir. Você já viu que às vezes posts de 2, 3, 4, 10 anos atrás reaparecem na tua timeline? O Facebook te relembra isso, Então, aliás, né? é um troço muito sério. O que o Facebook tá tentando fazer? Usar a inteligência que a plataforma tem, as ferramentas de que ela dispõe, para minimizar o impacto disso. E aí, o que é bacana é que isso valeria pro Messenger, valeria pro Facebook, para as plataformas do grupo Facebook. Onde o Facebook tem uma plataforma que pode fazer esse filtro, eles vão fazer. É um projeto piloto, tá rolando lá na Austrália. A perspectiva é de que isso avance para outros países e a perspectiva é de que o Facebook consiga trazer outros parceiros. Por que não outras redes sociais? Por que não outros sites? Por que não o Google, por exemplo, com um buscador poderosíssimo para fazer isso? Então a ideia é que seja uma campanha que envolva todas essas empresas para combater o revenge porn. E aí, o que a gente tem que perceber é o seguinte, no fundo de tudo, o que me deixou bastante preocupado, ali no finalzinho da história é, você, com o objetivo final de se proteger, você está primeiro se expondo. Qual é o peso disso? E já há muito tempo, eu falo quando tem uma questão sobre que envolve essa história das redes sociais, de que a nossa relação com o Facebook, com o Twitter, com o Google, com qualquer uma dessas empresas de tecnologia, ela é baseada em uma única palavra, que é confiança. Você entrega tudo para eles e eles te entregam um serviço em troca. O que garante que essa relação não vai se perder é a confiança que você ofereceu. Eles têm que garantir que a tua proteção vai acontecer. Que aquelas imagens não vão vazar. Porque é muito sério. Carlos Aros, seus olhos me dizem que você suspeita de que os robôs do Facebook e das plataformas podem, eles mesmos, entrarem numas de revenge porn. Edgar, eu suspeito de tudo. Com quem conceder suas imagens. Eu suspeito de tudo porque há algum tempo atrás eu trouxe aqui na rádio um pesquisador, um cara brilhante, é o Cláudio Pinhanes, da IBM. Estávamos falando sobre chatbots. Eu entrevistei ele por 40 minutos, foi uma longa entrevista, um papo incrível. E eu pentelei ele muito, porque eu queria encontrar um problema. E no final nós chegamos à conclusão de qual era o problema em relação à inteligência artificial, aos bots. É o humano, Edgar. Alguém programa esses robôs. Alguém faz com que essas máquinas funcionem. Alguém pode apertar o mesmo botão que faz funcionar pode bagunçar toda a história. Olha, eu tenho aqui uma saída pra vocês que, porventura, podem estar aterrorizados com a possibilidade de um revenge porn que o Carlos Aros se referiu. No só frente a frente, né? Guarda no criado mudo o celular, fique desnudo. Guarda a imagem na memória, né, Edgar? Isso, e fique frente a frente pelado. Ficar frente a frente pelado por uma via digital não é nada excitante. Tá falado, então. Ô Edgar, o nosso Alexandre Frota da Jovem Pan, o Reginaldo Lopes, que tá acompanhando o programa, ele me soprou no ouvido que o Carlos Aros ganhou um importante prêmio ontem e eu quero saber do Aros que prêmio foi esse. Primeiro, eu já tava preparado pra isso, tanto que a nossa claque aqui eletrônica, apostos, aplaudem aqui. Muito obrigado. Carlos Aros, nosso premiado jornalista aqui da casa. Fala aí, Aros. Pois é, muito bacana. O prêmio essa moral que estamos te dando. Veja só, hein, que moral. O prêmio da revista Negócios da Comunicação chama-se Prêmio Especialistas. Tem inúmeras categorias em diversos segmentos. São aqueles jornalistas que se dedicam a um determinado setor, a uma determinada área, e se debruçam sobre o tema, estudam para poder trazer a informação de uma maneira correta, traduzindo temas complexos e etc. E estava ao lado de gente muito, muito bacana. Na categoria Tecnologia, a Cristina De Luca, o Etevaldo Siqueira, que são duas referências, dois monstros sagrados do jornalismo tecnologia. E eu tava lá e é muito bacana, eu fico muito feliz porque é um degrauzinho que a gente vai subindo com o apoio de todo mundo que acompanha, que incentiva o trabalho. Vocês aqui, inclusive. Além de dar os parabéns, eu digo a você que tem uma maior admiração, acho que você tem a competência, é óbvio no que você faz, mas o teu diferencial eu acho que é que você fala com a veemência de quem tem a paixão pelo que fala e pelo que conhece. Parabéns, viu? E olha, quando ele fala aqui no Morning, todo mundo para pra ouvir, porque ele fala com desculpa a palavra, tesão.
e com muita informação. Parabéns, viu, Propriedade. Vinícius Moura? Todo dia você traz esse conteúdo aí, está de parabéns. Valeu, Gente, Aros. um abraço. Mais que merecido. Parabéns, queridão. Vamos lá, 10 horas 30. Eu chego lá. Quem que tá aí pra dar a hora certa? Então, que eu tava até no meio. Quem que Eu é? adoro o Carlos Zaro, esse menino querido, essa baba que me deixa... uma loucura, né? É loucura, loucura, loucura. Ai, meu Deus. 10h35, horário de Delícia. Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Hoje, o papo é com Vitor Santos da LiveUp, uma startup super bacana de alimentação saudável, que em 1 ano e meio já conquistou a marca de 30 mil refeições vendidas por mês, 9 milhões de faturamento anual e 75 colaboradores. Vitor, conta pra gente, como é que o planejamento colabora e contribui para o sucesso da LiveUp? Perfeito. O objetivo da LiveUp é levar refeições saudáveis, gostosas e práticas para os nossos clientes através da internet. O planejamento, desde o início, tem sido super importante para a gente, não somente para definir uma estratégia, mas através de métricas-chave, acompanhar a execução dessa estratégia ao longo do tempo, não somente vendo o que está indo bem, mas o que também não está indo bem e precisa de novas ações e energia da nossa equipe. É importante mencionar que planejamento não é só um fim, né? O processo de planejamento é realmente importante para pensar o que pode acontecer, o que a gente pode fazer, e até uma vez que uma luz de alerta é acesa, a gente já ter feito um exercício prévio de pensar para onde a gente pode seguir, como a gente pode agir e corrigir o percurso dependendo do que estiver acontecendo. Muito legal. Então, Vitor Santos, da LiveUp, mostrando pra gente como que o planejamento é crucial, fundamental para o sucesso de uma empresa. Marta Gabriel, para o Sebrae Digital. Jovem Pan Morning Show. Seguindo aqui com o Morning Show, nessa quarta-feira, o humorista Renato Aragão afirmou que o humor politicamente incorreto dos Trapalhões está em desuso e que não há mais espaço para humilhar minorias, viu, Cláudio Tonholi? Acabei de ser sumamente condenado. Foi condenado? Foi o Didi que falou, cara. O Didi tem, ele tem O legitimidade. Didi tá velho. É um velhinho. Ô, Vini, vamos lá. O Didi não existiria hoje, nos dias de hoje, então. Eu acho que tá... Ó, desculpa, antes de me antecipar aqui, antes de você falar, mas isso meio que prova, não vou dizer fracasso, mas o não sucesso dessa versão aí dos Trapalhões atual, vai. Também, né, Edgar? Porque eles não puderam fazer as mesmas piadas que se faziam naquela época que os Trapalhões faziam muito sucesso, né? Com piadas de negros, principalmente em cima do Mussum, de homossexuais, né? Em cima ali do Zacarias. E aí o Renato Aragão deu essa entrevista para a revista Poder, porque a gente sempre quer saber, né? A opinião daqueles que praticavam muito o humor do politicamente incorreto, o que eles acham dessa patrulha que existe hoje e desse humor hoje diferente, né? Que você tem que pisar em ovos para poder falar alguma coisa. Então ele realmente disse que o humor politicamente correto está em desuso, que ele concorda com as mudanças que aconteceram, porque não há mais espaço para humilhar negro, pobre, nordestino, feio e gordo, né? Tudo isso tá na publicação aí da revista Poder. Ele até diz que é uma covardia, né? Porque o outro não tem como se defender, e se a brincadeira vira humilhação, ela acaba perdendo a graça, né? Ele deu recentemente também, né, Edgar, uma entrevista lá para o Bial, no Conversa com o Bial, e falou sobre isso, né? O Bial perguntou para ele dessa relação do politicamente correto. Ele fala, olha, lá atrás a gente não tinha essa visão, e nós éramos palhaços que fazíamos humor sem querer ofender. Mas hoje acabou mudando demais as coisas, e eu concordo sim com essas mudanças. Eu acho que não cabe mais essas piadas. Aí o Bial falou assim, pô, mas você pegava um Jô, por exemplo, que o humor dele estava baseado muito na gordura do Jô, o fato dele ser gordo. Mas ele zoava com ele mesmo. Então, aí o Didi deu essa resposta. Mas ali era ele rindo de si mesmo, né? Assim como eu às vezes faço piada por eu ser baixinho. Enfim, eu acho que aí acaba você
tendo até um né? caminho Da pra você autocrítica, fazer assim, da brincadeira uma piada. consigo mesmo, né? né? Olha, Mas no geral, o que você acha aí, Tonholi? Tinha o Milicão que era zoado também, não tinha o olha, Milicão eu tenho nos um Trapalhões? norte magnético sobre isso. Eu entrevistei na época pelo Jornal da Tarde o Jim Davis, o pai do Garfield. E aí eu falei pra ele, o que você acha do politicamente correto? Ele falou, eu acho muito ruim para um criador. Eu perguntei por quê. Ele falou, o humor nasce da diferença. O Garfield tira um sarro do Odd porque eles são fisicamente diferentes uns dos outros. Eu acho que do jeito que o mundo tá, em que se mata e se rouba a granel, as pessoas estão mais preocupadas em censurar o humorista e politicamente incorreto do que propriamente fiscalizar os poderes podres que estão por aí. Haja vista a prova do Enem. Vão falar de surdo e não de corrupção. Tirem os olhos dos humoristas. Vão atrás dos corruptos. Sabe? Tá aí a Constituição, tá aí o Código do Processo Civil para você processar quem você acha que tá te atazanando. Agora, deixem de patrulhar os humoristas a ponto deles fazerem autocensura. Há uma escola hoje do politicamente correto querendo que nós tenhamos um novo realismo socialista, que foi aquela escola fundada pelo Stalin, para a qual não poderia ter nenhum desvio que não fosse aquele determinado pelo partido. Se você se sentiu ofendido por um humorista, vai lá e processa o cara judicialmente. Agora deixa o cara criar à vontade. Ele que pague pelo que ele falou, mas deixa ele falar. Eu particularmente, né, Edgar, que sou um cara que gosto de variados tipos aí de humor, eu acho que o limite, né, tem sempre essa pergunta, qual que é o limite do humor? Eu acho que o limite do humor é até onde vai a graça. Quando um humorista faz uma piada ali, por mais ofensiva que ela seja, que tem graça, você às vezes acaba até relevando. Quando não tem graça, aí é realmente quando o politicamente incorreto acaba tendo até um pouco de razão. Mas eu separei uma sketch dos Trapalhões, dos Trapalhões antigos, né? Eu vou rir, vamos ver. Que tem aí um politicamente incorreto, né? Tem um racismo aí nessa sketch dos Trapalhões Opa, antigos. então, Vamos ver. Vamos lá, solta aí, vamos ver se Bruno. É um pássaro. É um avião? É um foguete? É um palhaço voante! Vai até a véia, crioulo! É o Sputnik? É o super-homem! É uma arara cheia de mé! Arara é a tua mãe, crioulo! Punta Quinté! É o que você é! Tá despeitado porque não avoa! É urubu e não avoa! Tá aí, né, Edgar? Cara, não tem graça nenhuma, Renato desculpa, Agradão hoje em dia. chamando o Mussum de crioulo, de urubu, né? Hoje é algo que a gente não veria na televisão brasileira. O Bolsonaro pode me chamar de seu peru e eu ficar quieto. Outro dia um negão me chamou, e aí, Branquelo Aguado? Você acha que eu fiquei ofendido? Eu não, eu também não vou chamar ele de negão. Tudo bem, mas o humor nasce da diferença. Alô, seu peru! Ô, seu peru! Ó, Tonholi, parece com você, pô! Mas, Cara, o pior é que nem parece. Por isso que parte do nosso cast aqui integra a figura do Bolsa Progressista. Exatamente, Edgar. Bolsa, E né? foi ideia do Tonholi, pô! Olha lá. Eu nem queria O fazer. cara mais libertário, né? Progressista, que pensa nas minorias. É assim que eu sou. Diverso, né? Você tem... Eu não gostei com a piada da preta, pô. Olha lá. É minha amiga. Acho que o humorista tem que ter liberdade pra fazer seu trabalho. O Vinícius, por exemplo, faz essas imitações, tem graça? deixa. Não tem. Tem. Agora, tem, pode Argon. fazer. Tem agora. Entendeu? Tem que deixar ele É fazer. tão ruim que é Pô, bom. Você viu que ele Mas, ó, confessou aquele dia e o aqui, pior, né? Que ele e fica o pensando pior, nisso à Ele noite. fica mal, ele não dorme. Cuidado com as Depois eu palavras. fico mal. Mas o pior é que as imitações são ruins
E o Edgar faz as minhas imitações depois da redação. Não são ruins, não. Ele imita a sua imitação. A minha imitação fica pior ainda. Pois Isso é o mais Não, genial. ruim, Mas são o boas. Vini tem um talento que eu não consegui encontrar em nenhum outro imitador. E nos melhores Nem eu. ainda. Ele faz um mix dos personagens. Ele mistura, por a exemplo... mistura corporal dele, pra quem É. não vê, ele assume o corpo, não é, Ed? Ele mistura, por exemplo, o da É Pena uma tosse com... de fundo com nervosa. Tonholi. É uma tosse de fundo nervosa que beneficia ele. Tá bom, vamos lá, Paulinha, agora é com você. Eu quero saber o seguinte. Vamos aqui para mais um capítulo do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Nossa, tá cada dia mais difícil fazer mais essa um. festa. E dessa vez, estrelas das galáxias, hein? Pois é. Dois astros de Hollywood, do cinema hollywoodiano, Meryl Streep de um lado e Dustin Hoffman de outro. Por quê desse Olha, entrevero? depois Por de quê? tudo que tá acontecendo aí, né, do Harvey Weinstein, pessoas vindo a público, contando histórias, Dustin Hoffman tá acusado aí de ter passado a mão numa assistente de produção quando ela tinha 17 anos. Tem também uma roteirista que diz que teve uma reunião bem estranha com Dustin Hoffman. E aí a galera vai investigar o passado, né, Edgar? E o Dustin Hoffman e a Meryl Streep, em 79, fizeram um filme muito famoso, Kramer vs. Kramer, um drama do divórcio aí de um casal interpretado pelos dois. Premiado, inclusive, com Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz coadjuvante, né, pra Meryl Streep. Enfim, é um filme bastante conhecido e na época mesmo soube-se de desinteligências ali entre os dois durante a gravação do filme. Aí, o que é que foram ver? Foram lá atrás descobrir pequenas coisas. Então, uma entrevista concedida pela Meryl Streep para Time em 79, que era exatamente a época da filmagem, em que ela conta um episódio quando ela conheceu Dustin Hoffman. Não foi para fazer esse filme, foi antes. Ele ia dirigir uma peça, ela foi fazer um teste para essa peça. E aí, quando ela se apresentou para ele falou, por exemplo, assim, prazer, Dustin. Aí deu um arrotinho no meio, Hoffman. E aí colocou a mão no peito da Meryl Streep. Esse é o episódio narrado. E ela pensou, mas que porco desagradável. Isso é o que ela conta nessa entrevista. Até a Meryl Streep já comentou agora pro E! News, né, um canal aí das celebridades, a respeito dessa entrevista que ela deu, dizendo o seguinte, pelos seus representantes, né, que houve uma ofensa nesse episódio em que eles se conheceram, eles não detalham qual foi, né, foi algo pelo qual Dustin pediu desculpas e Meryl as aceitou. E aí, a galera também foi investigar uma biografia lançada pelo Michael Schulman, não autorizada, chamada Her Again, Becoming Meryl Streep, que tem episódios detalhados das rusgas durante a gravação desse filme. Então, por exemplo, parece que tem uma cena que ele joga uma taça de vinho que explode, né, em cena. Não havia sido combinado. Foi tipo, surpresa, quebrei esse vidro em cima de você, querida. Tapa em cena de briga, de verdade, que ela não estava sabendo. Provocações feitas nos bastidores em que ele usava o nome de um namorado da Meryl Streep, o ator John Cazale, que tinha falecido no ano anterior, em 78, vítima de câncer no pulmão. Então, assim, realmente um bastidor meio sombrio de Kramer versus Kramer. E depois também foram investigar uma outra entrevista do Dustin Hoffman para Playboy em 92, que ele fala aqui no teste da Catherine Ross, que fez A Primeira Noite de um Homem, de 1967. Ele chegou a dar tapinhas na bunda da atriz para ela ficar mais à vontade ali para participar da cena, para ajudá-la a relaxar, digamos assim, né, Edgar? Que também agora, depois de todas essas coisas vindo à tona, você começa a achar que era um padrão dele, né? Ter esse perfil dessa forma. E tem também, né, numa biografia chamada Dustin Hoffman, Hollywood's Anti-Hero, lançada em 83, um trecho reproduzido pelo site Slate que diz o seguinte: até mesmo Dustin admite que ama flertar, dizendo que ele faz isso como se fosse um reflexo involuntário. Ele já encurralou mulheres em elevadores para solicitar sexo e até mesmo abriu o zíper da blusa de uma repórter mulher para olhar para o seu peito durante uma entrevista. Ele tenta se controlar, mas acha difícil vencer a tentação. Então, um livro de 83 que talvez já trouxesse aí esse perfil. E é o que eu falo, né? Como isso era padrão. E as coisas rolavam
e não se falava seriamente sobre isso. E aí as vítimas agora resolveram e resolvem se manifestar. Complicado, né? Talvez fosse um padrão mesmo, né, Ed? Pois é, e ninguém tava sabendo. Uma coisa banalizada na época, valorizada aí pela questão do poder, normal, não é o normal fazer isso. Agora... E agora a obra dos caras, né? Isso que eu fico pensando, tipo, Kramer versus Kramer, um filme incrível, tem outros, Tootsie, Sim. que o próprio Dustin Hoffman faz. Rain Man, né? Então, são muitos filmes incríveis. Será que essa mancha vai se estender a obra? A gente tem o Polanski, Woody Allen. Gente, é complicado, né? É complicado, até porque, só pra gente finalizar, tem muita coisa que vem aí. Essas coisas, por exemplo, de tacar taça, e usar de alguns artifícios ali, digamos, dentro do que é aceitável ali, desde que você não interfira no outro, no que o outro não quer, não deseja, isso traz mais veracidade para os personagens também. É uma técnica utilizada... é uma linha tênue. Lembra a história da manteiga? Aham, sim. É complicado, eu acho. É que vem tudo nesse bolo aí, né? Agora de denúncias. Exatamente. Bom, vamos lá. Vamos seguir adiante aqui no Morning Show. Temos mais a tratar. Opa! Ai, errou! Errei mesmo, mas vamos lá. Vamos colocar a trilha certa. Até porque nem é essa daqui, ó, que eu queria, ó. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, disse que não se pode menosprezar as chamadas fake news. Ele afirmou nesta terça-feira que a ofensiva do TSE contra as notícias falsas na campanha de 2018 será ampla e reunirá especialistas, mas garantiu, ao mesmo tempo, que não há risco de misturar combate à notícia falsa com censura à informação. Aliás, esse é um assunto que causa divergência aí entre os integrantes do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Mello, por exemplo, se pronunciou ontem a respeito disso. Olha, Ed, queria usar uma frase do professor da Universidade de Austin, Texas, Rosenthal Calmon Alves, que criou o primeiro jornal digital do Brasil. Ele fala: saímos de uma era de mídia de massas e entramos numa era de massas de mídia. Todo mundo é uma mídia hoje. Agora eu faço uma pergunta. Você vai comer churrasquinho no tio que vende churrasco de gato lá na esquina? Não. Quando você vai comer, você pede para alguém te orientar quais são os restaurantes, ou você pega um guia gastronômico. Vamos aplicar isso é absolutamente aplicável à internet. Eu acho que essa onda de notícias falsas, de fake news, ela fideliza cada vez mais a mídia tradicional. Porque é óbvio, ninguém vai colocar seu emprego em risco ou a sua credibilidade colocando bobagem no ar. Agora, qual tênue não será a diferença entre erro que uma mídia comete ou montagens confessamente feitas, como a que a Veja fez com uma foto do Aécio na capa, com as mãos para cima na semana retrasada, e colocou foto montada. Aliás, isso se chama photo ops no jornalismo americano, é absolutamente aceito. Agora, você tem que fidelizar o que você consome de informação da mesma forma que você fideliza um restaurante. Agora, o que o Gilmar Mendes quer, colocar até o exército, a ABIN, para checar fake news, eu pergunto para você uma coisa: quantas fake news você, ouvinte, leu esse ano que prejudicaram seminalmente o seu dia a dia? Quantas dessas fake news vieram da mídia tradicional? Eu te diria que quase nenhuma. É claro, você confunde pessoas Peraí, que mas não... você tá dizendo então que as fake news são inofensivas, são inócuas? Não, eu digo que as fake news são feitas pelas massas de mídia. O povão metido a jornalista que fica pegando qualquer coisa e mandando pra frente. Eu não vou mandar qualquer coisa pra frente no meu Twitter. Cabe ao leitor, enfim. Cabe ao leitor escolher ter o que cuidado ele consome com aquilo. e como ele escolhe o restaurante. E tem mais. Pra que você vai fazer essa censura tamanha de fake news? Vamos pensar, Gilmar Mendes. Quem fez o site do Pro-Fachin pra ele se eleger, ser indicado ali no Supremo? Foi o cara que fez a campanha digital da Dilma. Era fake news o site Pro-Fachin.
Agora, a gente precisa da mídia tradicional para nos ajudar a separar o joio do trigo, né? Agora, tem uma coisa também, artigo 5º, inciso 10º da Constituição, princípio de inviolabilidade da imagem. Se alguém violou a tua imagem fazendo fake news, use o Código Civil com base na Constituição e vai pra cima. Agora, filice a mídia tradicional, porque ninguém vai querer arriscar seu emprego colocando bobagem no ar. Ô, Edgar, só rapidamente o que disse o Marco Aurélio aqui textualmente, ele diz o seguinte, abre aspas, eu vejo inúmeras dificuldades para se coibir o lançamento numa campanha eleitoral, que é algo apaixonado, de inverdades. Isso é muito difícil e não podemos ter um retrocesso em termos de liberdade da busca do eleitor, do conhecimento do perfil do candidato. Penso que em pleno século XXI nós devemos elogiar um pouco mais a liberdade. Essas as palavras do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Falado. Fico só pensando com relação... Nós somos uma população, em sua grande maioria, de incautos ainda, de pessoas desatentas às questões primordiais. É uma democracia em evolução e a sua população, a sua civilização avança junto. Como filtrar isso? Como fazer com que essa informação chegue de forma fidedigna, como o Tonholi se referiu, pelos grandes meios, a esse cidadão que tem pouca informação ou pouco se interessa pelas informações, ainda mais quando vem da política, que pesquisas mostram que o interesse com relação ao tema são bem pequenos em relação ao todo da população brasileira. É uma questão. Agora, precisa ver como se coloca isso de maneira que ela não soe mais como uma censura e a liberdade de expressão do que como um combate mesmo ao que é falso e ao que não deve chegar, portanto, às grandes massas. E a gente convidou os ouvintes a refletirem sobre o assunto. Amanhã a gente vai ouvir essas mensagens, tá, Edgar? Porque a próximo bloco, o Evandro Mesquita chegou aqui, a gente vai na entrevista com ele. Então, como esse guardar. É um assunto sempre muito pulsante, amanhã a gente coloca esses ouvintes no ar. Vocês que mandaram mensagens, amanhã, portanto, então a gente segue nesse papo aqui que ainda vai dar muita discussão no Morning Show. Vamos em frente, agora 11 em ponto, o horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo com o Morning Show dessa quarta-feira aqui pela Jovem Pan, nossos convidados já estão entre nós e a gente vai ter que dar, sei lá, uns 2, 3 programas, porque papo não vai... O que esses caras têm pra falar aqui não é brincadeira, são muitas novidades aí num futuro próximo. Sejam muito bem-vindos, Evandro Mesquita, Juba e Billy. Valeu, Edgar, viva! A nossa claque eletrônica agradece. Aí, claque sensacional. Fazia tempo, hein, que a gente tava... Poxa, armando essa, né? Namorando essa vinda aí, pô. Verdade. Poxa, agora encaixou. Dá pra ver o Cristo. Aliás, já vamos engatar aqui a música aí, dando as boas-vindas pra esse trio aqui, o trio clássico da Blitz com a gente aqui. Queria começar o nosso bate-papo aqui com a galera da Blitz, falando dessa novidade ótima aí que vocês têm pela frente, que é o Grammy Latino. Logo de cara, a premiação vai ser agora, né? Em novembro, dia 16 agora. Semana que vem. Vocês vão pra Los Angeles, já fizeram as malas, tá tudo... Mais ou menos. Em Las Vegas, Billy? Las Vegas, Eles vão pra Los Angeles depois, mas eu volto pro Brasil. A gente vai pra São Francisco e voltar pra aquela litorânea ali. Highway, exatamente. Sensacional. Fazer essa trip aí. Como é que vocês encaram essa experiência? Pô, é uma banda que já tem uma estrada longa, percorrida. E agora vem aí agraciada com a indicação, uma premiação das mais importantes do mundo. Exatamente, né? E esse disco, pô, a gente preparou com o maior carinho, assim, agora a gente tá com um estúdio próprio. Então, Aventuras 2. Não tem aquele taxímetro profissional, né? A gente pôde ficar colorindo, brincando com esse disco, assim, durante 2 anos e meio, assim. E nos últimos 6 meses a gente começou os encontros em aeroportos, assim, com Zeca Pagodinho, Seu Jorge, Paralamas, era tudo assim. Pô, aí tem uma música que parece que, pô, cabe vocês e vou mandar se você gostar pro Zeca Pagodinho, você canta com a gente, ele não precisa nem mandar, já gostei e tal. Que legal. Então foi muito bacana sentir o carinho também dessa rapaziada, que acabou uma grande celebração assim com a Blitz, em cima de inéditas nossas, né? Então a gente, pô,
ficou super orgulhoso e agora com essa indicação, né, do Grammy Latino, foi sensacional. 35 anos de estrada e receber essa indicação é um prêmio, já ganhamos. Evandro, eu fico feliz em você já chegar de cara falando isso, porque as pessoas têm a mania de mistificar, acham que a vida real é glamourizada da banda. Você vê como é que se dão as parcerias, né? Você falou, a gente encontra aqui no elevador, um backstage aqui, outro ali. Assim mesmo, cara. Muita gente acha que isso é feito com grandes negociações das gravadoras. Pô, o Paralamas foi numa ponte aérea, literalmente. Aí, pessoal, tem uma música aqui com o Davi Moraes, que é a cara de vocês. Aí, pô, já Qual topamos. que é com o Paralamas? Deixa eu já colocar. Já achei. Na Ilha. Vamos ouvir essa aqui com os Paralamas, Oba. que faz parte do disco novo da Blitz, o Aventuras 2. Deixa eu só passar aqui, a gente tá com... A gente acabou de receber o disco, então eu tô colocando e puxando aqui as faixas que estão aí na rede, ó. O Nuna Ilha foi inspirado naquele programa Largados e Pelados, não sei se você sabe disso. Eu amo esse programa. Eu amo também, Coisa maravilhosa, largar as pessoas lá, nuas, uma faca, uma corda. Sem o queijo na mão. Sem faca, sem o queijo. Mas é muito legal também, adoro esse programa. E essa música foi inspirada nesse programa. Vamos ouvir um trechinho aqui, que tocava fio, maravilha. Eu tive um sonho lindo, louco, que escapei por muito pouco de uma ilha. Largado e pelado, com uma gata e um radinho de pilha. Opa, que tocava fio, maravilha. Eu quero paz, não quero guerra, milagre. Pô, pelo menos você tinha um radinho de pilha, né? Só pode levar um item, eu levaria o radinho. Você mandou bem. Preservou a mente aí, né? Você já se identificou, né, Paulinha? Pra nossa menina das séries, menina da televisão, das séries do Netflix. Legal, qual é a boa? Faz uma pergunta pros rapazes, Paulinha. Eu queria saber, a gente tava falando aqui do politicamente correto no humor, né? E, enfim, nos anos 80 tinha dessas liberdades poéticas que agora não rolam mais. Eu queria saber como foi pra música nos anos 80 toda essa liberdade poética. Pois é, acho que a gente tinha, dois discursos. Como a gente queria mesmo era agradar a nossa galera da praia, queria que a galera se sentisse representada. Pô, temos uma banda que fala a nossa língua, tudo que tocava no rádio era um pouco distante da gente, ou era um lixo estrangeiro, ou eram os classicões que a gente respeita até hoje e tal. Mas então a gente falava muito nas entrelinhas, assim. Então era um papo assim, quem tinha uma certa informação lia de um jeito as músicas e a galera lia de outro jeito. Então não tinha muito essa preocupação, a gente falava de tudo, apesar da censura, da ditadura, tinha-se uma liberdade, a gente exercitava poder falar de tudo no underground, assim, ou de política, de sexo, enfim, não tinha muito essa preocupação. Dá umas cifras aí que a gente não pescou, eu quero saber. Eu vou passar essa linguagem oculta. Eu vou passar a bola pro Vini e pro Tonholi, mas eu quero fazer um registro aí em cima do que a Paulinha falou. Eu me lembro ainda menino, começando a trabalhar no rádio, operador de áudio, tal, receber, na época que os divulgadores iam às rádios e levavam os vinis, né, pra gente trabalhar e tocar as músicas das bandas que eles estavam apresentando como as novidades, né. E eu me lembro de receber em Campinas, na rádio onde eu trabalhava, onde eu atuava, o vinil da Blitz. E o que me chamou a atenção foram as duas últimas faixas, se eu não estou enganado, riscadas, literalmente, riscadas vindas de fábrica, já riscadas. E que depois a gente foi ali lendo o título da canção e saber depois, né? Porque a gente tentava, a gente teimava, a gente colocava e queimava e quebrava as agulhas para tentar saber por que aquilo tinha sido necessário. A Gradiente mandou uma carta para EMI agradecendo. Eles nunca venderam tanta agulha na vida. É uma coisa tão agressiva. E depois a gente vê que era por causa do peru do marido. Puta que pariu, tinha um palavrãozinho. Era um palavrãozinho. O peru nem era tão grande assim. Fala, Tonholi. Manda. Vou matar com duas perguntas. Vai lá. A primeira é pra vocês todos. Eu assinei a biografia do Lobão com ele e ele conta que o nome Blitz vem com inspiração no The Police. Queria saber se isso é verdade. E segunda pergunta, eu tive a sorte de ganhar
uma credencial de acesso geral no Rock in Rio e eu tava na boca do palco vendo The Who, a pessoa mais emocionada tava ao meu lado, Evandro Mesquita. Eu queria saber o que você ouve hoje de música. Rapaz, eu acabei de fazer uma playlist assim para essa viagem de Las Vegas, né? Que a gente vai alugar um carro e Bluetooth, essas coisas. E então botei lá Garimpo pro Evandro Mesquita. E tem quase 500 músicas. E eu ouço muita coisa dos anos 70, assim, que eu me amarro ainda pra caramba. E claro, coisas novas, o velho bom Jorge Ben, o Caetano, Mutantes, Novos Baianos. E lá de fora é isso, rua. Eu me emocionei muito nesse show, acho que vai ser o último deles, pelo que o Pete Townshend falou, né? Mas foi emocionante ver ali aquelas músicas com a força tão como antigamente, né? A banda com o irmão dele na guitarra, no vocal também, aqueles dois tecladistas. Então chegou um som, a mesa que eles trouxeram ali foi uma pancada, assim como nos anos 70. Eu me emocionei demais, assim, nesse show. E o Juba e o Billy, o que andam ouvindo? Blitz. Cara, eu achei incrível porque a gente assistindo o show, o Who no Monterrey Pop Festival. Você tá com o Paul aí estampado na tua camisa aí, ó. Eu sou Beatlemaníaco, todos sabem. E no Monterrey Pop Festival, os caras tocando e aí eu assistindo eles no Rock in Rio, é incrível como a pegada tava a mesma, a performance tava a mesma. Aquela girada no microfone, o Peter Tosh pulando 3 metros. E as músicas com a mesma força. Com uma força. A hora que eles começaram aquele começo daquela... E apagaram as luzes do Rock in Rio, com todo mundo com aquele celular assim aceso. Foi uma coisa maravilhosa aquilo. Um momento, acho que o melhor momento. Eu tava me lembrando dos anos 70, quem me apresentou o Tommy, o disco foi o Zé Rodrigues, cara. Zé Rodrigues. Ele morava num AP ali na Prudente de Moraes, perto do Veloso, Garota de Ipanema. Ele falou, olha o que eu recebi aqui. Eu falei, caramba, que isso? Ópera, rock? Que porra é? E fiquei, viajando lá com ele, assim, nesse disco muito, assim. E o Billy, como bom tecladista, cai de ouvido no progressivo, assim? Mais ou menos, eu tô pirado com o tal de Cel Dweller, bicho. Cel Dweller? Fala mais aí. Um americano maravilhoso que ele mistura tudo, assim, clássico com hip hop, com heavy metal, com... Eu tô escutando já faz uns 5 anos, assim, e não enjoo mesmo, é maravilhoso, eu tô adorando. E, Pink Floyd, né, Led Zeppelin, esse pessoal vai ser forever, não tem Hendrix, E o lance do nome Blitz que ele falou, foi isso mesmo, a gente ensaiava na casa do Lobão, que era em São Conrado, aí subíamos ali pelo Joá e éramos sempre parados por uma joaninha da polícia, que dava uma geral, a gente chegava naquela adrenalina no ensaio. Aí uma namorada que eu tinha, que era promoter do Caribe, um bar em São Conrado, falou, tem um espaço pra vocês tocarem, você tem uma banda? Eu falei, tenho, não tinha, mas... Falei com o Lobão, Lobão, vamos tocar lá e tal. Aí ela ligou, qual o nome que eu boto aqui no cartaz? Aí ele falou, o polícia estava vindo pela primeira vez pro Rio e tal. Bota Blitz. Eu achei meio estranho, porque, polícia e tal. Mas ficou na veia. Olha aqui, estamos ouvindo faixas do álbum Aventuras 2 da Blitz. Esse aqui que você que nos acompanha pelo YouTube, pelo portal da PAN, pelo nosso aplicativo, tá vendo aqui em minhas mãos. E essa é a faixa que tem a participação do Seu Jorge, chamada Martelinho de Ouro. Martelinho de Ouro. Vamos ver um pedacinho aqui. O cara queria consertar a mulher. Pra ela poder consertar ele. Levar esse drama pra um psicólogo. Vini, prepara a pergunta aí, eu já tá aqui na manga. Eu vou só dizer o seguinte, o Tonholi perguntou do que eles ouvem e tal, uma ideia do que
O Evandro, pelo menos, ouve, ele já falou aqui, mas você pode ter com esse outro projeto. Boa. É um side project, digamos Yeah. assim. É o The Fabulous Fab. É uma banda eletroacústica, né? Fabulous Tab. Tropical Acoustic Band. Eu achei que era Fab em menção aos Fab Four. mas já é uma entendi errado carona. essa letra aqui. O Evandro, quem mais tá com você nesse projeto onde vocês tocam aí, sei lá, Isso Led Zeppelin, Otis Pink Redding, Pink Bob Floyd, Dylan, Marley, Hendrix. Didi Cale. Olha aqui, ó. Quem mais tá com você aqui? A gente vai tocar amanhã no Bourbon Street com essa banda. Opa! Tá o Arnaldo Brandão, o Dade tá pegado com os Novos Baianos, não tá, mas ele tá nessa banda também. Eu, o Billy, o Rogério Meanda, o Ralph, The Pô, Left. Maravilha. The Fabulous Muito Tab aqui, ó. maneiro Os esse som. clássicos do rock com Evandro e essa uma trupe versão da pesada. de fogueira, beira de fogueira. Fala, Vini. Evandro, em Opa. maio desse ano você dedicou lá em Curitiba o show pro Sérgio Moro, né? Elogiou o trabalho dele ali à frente da Lava Jato. Esse tipo de postura acabou fazendo com que algumas pessoas da classe artística virassem o nariz pra vocês ou não? Não, cara, meu nariz sempre foi meio virado, assim, meio quebrado, assim, mas eu acho que não, acho que estamos muito divididos, assim, né? Eu falo que, pô, bicho, eu nunca vi tanto colarinho branco assim, com o rabo preso, cagado, com medo. Eu achei o Moro assim, com muita coragem de enfrentar isso tudo. E acho que no fundo, todo mundo torce por um Brasil sem corrupção, sem tanta, né, por uma saúde pública de qualidade, por uma educação pública também de qualidade. Essa que é a briga boa, assim. O resto, partidinhos e nomezinhos, isso aí eu acho que é muita discussão em cima, mas eu acho muito legal a Lava Jato tá apertando essas coisas. Essa galera. Essa galera boa. cagada aí. Fala, Paulinha. Eu queria saber, vamos continuar só um pouquinho em política, como você avalia o governo Temer? Você acha que a gente está passando... moleque! Agora eu quero ver. Pode falar nessa hora. Fernando, às 11h21. Acho que pode. Você quer um suspense? A gente faz. Faz aí. Olha lá, vamos fazer um suspense aqui pro Evandro. Volta. Será que ele faz parte dos 4% que gostam do Temer? Pois é. Não é triste, né? É triste. Poxa, o que a gente tá vendo aí, ele tentando livrar o pescoço e vendendo tudo e sucateando a Amazônia e tal, é realmente muito triste. A gente tá atravessando esse período e pior é que não tem alguém assim que você, tomara que entre esse cara, né? A gente tá nesse limbo, mas eu acho bom estar no fundo do poço. Eu acho que pelo menos temos que subir aí, vamos ver. Mas tá um cenário bem triste mesmo. Olha aqui, ó. Estamos ouvindo mais uma faixa aqui. Essa com participação da Sandra de Sá, que se chama homenagem. Júlia, Leila e Edgar. Que trio é esse? Quem é Leila? Esqueceu Júlia... dessa suruba já, Edgar? Eu ia ser mais fofa, porque Júlia, ele tem uma filha Júlia. Edgar, agora a Leila tá meio fora você do tem uma cenário. filha Júlia, Tem uma né? filha Que Júlia. maravilha. E olha que falamos há pouco aqui de nudes, né? A questão dos Olha. nudes pela internet e tal. Aí o Billy vem e entrega essa mentira deslavada. Mas essa música era de uma peça que eu fiz chamada Esse Cara Não Existe. E a gente ganhou o prêmio Shell, eu e Mauro Farias, de autores. E aí saiu... Eu vi essa peça. Será que eu vi que tinha uma banda no palco? Não. Que você fazia com a banda junto? Não, essa é Hedwig, né? Que você viu? Ah, sim. Centímetro Isso. Furioso. Isso. Não. É uma outra peça com a Maria Clara Gueiros e a Adriana Garamboni. É um cara que tem uma noite com uma estagiária e ele tem um casamento com uma filha e tal. Então ele se questionando sobre
essa experiência fora do casamento e a tempestade que virá pela frente. A gente vai ouvir uma música, daqui a pouco a gente volta nesse papo aqui com o Juba, o Evandro Mesquita e o Billy da banda Blitz, que tá lançando aqui o Aventuras 2, aqui em minhas mãos, você que nos vê pela internet, tá vendo aqui, ó, a capa bem legal, aliás, a capa. A capa é do Gringo Cardia, que fez as nossas primeiras capas. Cracaço, né? E do João Gomes, um grafiteiro muito forte. Maravilha. 11 horas 23 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show, hoje recebendo aqui a Blitz, Juba, Billy e Evandro Mesquita, que lançam Aventuras 2, né? Mais um disco aí, né? Que vem, né, dentro daquela temática da banda, que consagrou a Blitz como um dos maiores nomes da música pop, do rock brasileiro, desde o primeiro lançamento, né? Vou passar pra Paulinha, que tá pipocando aqui, querendo aqui saber. Porque, Fala, você sabe, Paulinha. hoje, falei até pro meu marido ouvir essa entrevista. Sério? Pra ouvir essa resposta. Tá falando porque eu sério? quero saber, é verdade. Falou pro Eu até Arthur mandei Jolie? um SMS agora, falei, Presta agora atenção. você pega É agora. e, tipo, É. ouça. Caramba. Eu quero saber. Quer suspense? Porque assim, gente, como é... Evandro, como é que você faz Olha lá. pra permanecer jovem desse jeito? Eu quero saber o que é, se é linhaça, se é quinoa, entendeu? O que tá envolvido nessa mistura? Caramba. Que eu quero aplicar isso em casa, Qual é quero a instituir, tática? entendeu? Poxa, não vou nem falar do meu joelho. Não sei, cara. Sei lá, eu nasci na beira da praia, minha adolescência foi ali. Nos anos 70 a gente começou a ter esse contato maior com a natureza, com alimentação natural. Meu pai era vegetariano, fazia macrobiótica quando ninguém falava disso, fazia yoga. E eu tive, sei lá, sempre gostei de esporte e não tem fórmula, eu não fico pensando nisso. Sem olhar no espelho, eu acho que eu ainda estou com 35, 37. Assim. Acho que fazer o que gosta é o mais importante de tudo. Boa, Billy. E no palco o tempo passa um pouquinho mais devagar. Eu tenho 80 anos, volta. nem pareço. Fala, Tonholi. Bora que a gente tá aqui na que pilha. vocês me dissessem o seguinte: vocês acham que o funk brasileiro é uma apropriação cultural do funk de lá, ou a gente já conseguiu construir um funk legítimo? Eu acho que sim, né? Começa com uma inspiração de lá, mas já tem uma personalidade própria, assim, né? Tem, acho que bons representantes aí. Mas acho que já essa coisa antropofágica que o Brasil sempre tem, ou no rock, ou de coisas de assimilar coisas de fora e botar com a verdade daqui, assim, aí torna as pessoas que se apropriam também disso e já se desligam dessas inspirações ou não, ou então seguem procurando essas inspirações all over the world. Olha aqui, gente, finalmente Entrevista tenho que boa, dizer a passa vocês rápido, né? que Poxa, nosso já? tempo acabou. A gente tá ouvindo aqui a música Fominha, que é com a que tem a Zeca. participação do Zeca Pagodinho do disco Aventuras 2 da Blitz, que tá saindo aqui, ó. Ouve um pouquinho, ó. Vamos virar o jogo. Vou virar o jogo. Ele topou na hora também, como você falou. Na né? hora, foi de uma generosidade absurda, assim. Aí no DVD que a gente gravou no Circo Voador, que vai sair agora também, ele não pôde ir e foi lá em casa, gravou um vídeo, então a gente passa Projetou no telão. ali. A troca com ele. Demais. Muito bacana. Aqui com a gente, nos dando a honra e o privilégio aqui, a Blitz, Evandro Mesquita, o Billy e o Juba. Aventuras 2 é o disco em questão aqui do nosso papo. Eu quero saber mais. Bom, além do prêmio lá que vocês vão concorrer ao Grammy, vocês estão fazendo essa viagem, o que mais que tem? Tem o show, né, Evandro? Do Fabulous Tab amanhã, é isso? Amanhã no Bourbon Street. Todos convidados? Isso.
E aí vamos pra Las Vegas buscar esse caneca, se Deus quiser. Isso aí. A gente já combinou, se não ganhar, vamos comprar uma Vamos tacinha comprar e vamos um. fazer a foto. Subir em cima do caixote. Subir no caixote e levantar o caneco. E levantar o caneco que nem o Bellini. Tá certo. Evandro, muito obrigado, Obrigado, viu? Edgarzão. Obrigado, valeu. Você sempre Obrigado. maravilha, hein? Estamos em casa aqui. Boa, Obrigado, boa. valeu aí. Valeu, Billy, valeu, Juba. Valeu, maravilha. E assim a gente termina mais uma edição do nosso Festivo Morning Show, nessa quarta-feira, recebendo aqui a banda Blitz. Mas prometemos voltar amanhã, a partir das 10 da manhã, aqui na PAN, com a nossa revista radiofônica.